Olha aqui. O subtítulo deste capítulo diz o seguinte. Vamos ler juntos ali? Nascemos, vamos lá? 1, 2 e... Nascemos para viver sob céus abertos. Você nasceu para viver debaixo do céu aberto sobre você. Não céu de bronze, não céu fechado. Vamos lá? Se essa bênção, sem essa bênção, falharemos em suprir a terra com os recursos dos céus. Eu e você nascemos, esse foi o projeto de Deus. O projeto de Deus não é que Satanás governe essa terra. A terra, os céus, Salmo 115, 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. E Ele deu aos filhos dos homens pensando nisso. Eu vou fazer com que os meus filhos estejam na terra, vou manter o céu aberto sobre eles, porque sem essa bênção eles não vão conseguir suprir a terra com os recursos dos céus. O projeto de Deus em colocar você e eu nessa terra foi esse, que eu e você fôssemos os gestores desta terra. Aquilo que Ele deu lá no Éden para Adão e Eva, Ele não perdeu de vista. Eu falei semana passada, Ele não perdeu de vista. Falei também no domingo, né? Ele não perdeu de vista o seu propósito, porque Deus não muda os seus propósitos. Os homens falham, um falha, ele levanta outro. Um falha, ele levanta outro. Mas Ele não perde de vista o seu propósito. Então, Ele quer manter os céus abertos sobre nós, porque só uma coisa que cerra o céu sobre nós, são os nossos pecados. Isaías 59, 1 e 2, não está no texto aí, para você anotar. Isaías 59, 1 e 2, diz assim, que os meus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir, os meus olhos não estão fechados para que não possam ver, as minhas mãos não estão encolhidas para que não possam abençoar, mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então, tem céu fechado sobre si aqueles que estão vivendo em pecado, em desobediência. Então vamos seguir aqui. Intervenções sobrenaturais de Deus ocorrem quando os líderes se unem em unidade e amor. É muito importante esse destaque que eu dei aí, olha. Você quer ver intervenções sobrenaturais de Deus na sua casa? Os líderes da casa precisam estar unidos em amor e unidade. Quando o marido está unido com a mulher, está em unidade com a mulher e vivendo em amor, as intervenções, o céu, as bênçãos correm atrás desse casal. Quando você lá no seu trabalho, no seu time, até no time de futebol isso funciona. Mesmo que eles não conheçam a Deus, mesmo que sejam ímpios, baladeiros, não importa. Mas quando você vê um time coeso, andando em unidade, andando em amor, andando em respeito e honra, meu amigo, as intervenções sobrenaturais de Deus ocorrem. A Bíblia fala em diversas passagens que nós somos a habitação de Deus. Nós somos a casa de Deus na terra. A primeira menção disso é feita lá no relacionamento de Jacó com Deus. Vamos ler isso lá? Gênesis 28, de 10 a 13, você vai ver isso. Gênesis 28, de 10 a 13, você vai ver essa expressão, que eu achei muito interessante essa abordagem. 28, aquele momento que Jacó tem uma visão, no momento que ele estava fugindo, ele teve aquela visão daquela escada, né? Jacó, aqui em Gênesis capítulo 28, versículo 10, diz assim o texto. Vou ler todo até o 19 aqui. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a um certo lugar, passou ali a noite, pois já era o sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E nesse momento ele sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Olha que visão fantástica. Deitou, dormiu e ele teve esse sonho profético. Céus abertos sobre ele, anjos de Deus, uma escada do céu até a terra. Imagine que loucura isso. E ele via anjos de Deus subiam e desciam por ela. Aquela movimentação tremenda ali, né?
Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Olha que interessante aqui agora, ó. Despertado Jacó do seu sono, disse, olha o que ele disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E tremendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta do céu. Vamos seguir aqui que eu vou abrir um pouco o leque desse negócio para você. Olha lá o que está escrito no slide, olha. Jacó disse, o que ele disse? Deus está neste lugar e eu não sabia. Isto nos diz que é possível você estar na presença da casa de Deus, na presença de Deus. Isto é possível, isto mostra que é possível, você pode estar num lugar, né, que Deus está se movimentando, se movendo, e nós podemos ignorar a obra de Deus em nossas vidas e ao nosso redor. E você não perceber que Ele está ali. Eu quero dizer para você que isso é muito mais comum do que a gente imagina. E você já deve ter tido experiências assim. Aqui hoje à noite, pode haver esses dois grupos. Aqueles que percebem a presença de Deus, sentem, porque nós sentimos também, creem, experimentam a presença de Deus, e outros que entram de um jeito e saem do mesmo jeito. Por quê? Porque tudo é movido, nós somos movidos pela nossa mente, pela nossa sensibilidade, pela nossa expectativa. E eu e você já deve ter visto isso acontecer, que você vai em cultos, encontros, em células. Você já viu que tem gente que vai em célula, vai em igreja, ele só vê os defeitos? Hoje eu falava com um amigo meu, 2 amigos meus hoje me contaram essa mesma história. Pessoas que estão entre nós, não foi só um, foram 2 no dia de hoje, que só veem os defeitos, só vê o que é errado. Se chega aqui hoje e fala assim, nossa, mas aqueles pallets tudo empilhado ali, ninguém tinha visto, eu chamei a atenção agora, né? Nós estamos em obras. Esta igreja, esta comunidade é como você, ela está sempre em obras. Fala para o seu irmão do seu lado, você sabia que você está em obras? Você está em obras. Agora, tudo depende, eu quero bater nesse ponto aqui, ó. Tudo depende da sua expectativa. Lucas 1,53 diz assim, olha, ele despediu vazios os ricos e saciou de bens os famintos. Isaías 44,3 diz assim, eis que derramarei água sobre os sedentos e rios sobre uma terra seca. A água não vem para aquele que não está sedento. Quem não está sedento não valoriza a água. Quem valoriza o emprego é quem está desempregado. Quem está empregado reclama do emprego muitas vezes. Então, meus irmãos, tudo na vida nossa, nós vamos estar atentos a isso, que Deus pode estar se movendo. Aliás, Ele está sempre se movendo, corrigindo a frase. Ele está sempre agindo. Nosso Deus é um Deus ativo. E aqui é uma expressão muito clara de que Ele pode estar agindo e você não estar percebendo. Muitos de nós podemos estar agindo como Jacó. Deus está neste lugar, eu não sabia. Deus está falando com você e você não presta atenção. Deus fala de muitas maneiras, como diz Jó, capítulo 33. Vamos seguir aqui então. Agora voltando, vindo lá de Gênesis para o Novo Testamento.
Jesus era a casa de Deus. Jesus carregava esta presença de Deus. Olha lá João 1,14, ó. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Essa palavra habitou, ela significa tabernaculou, é a habitação. Jesus era o recipiente, se eu pudesse dizer, aquela figura do tabernáculo que carregava a presença de Deus. No Novo Testamento foi Cristo que veio inaugurar isto. Aonde ele ia, o Pai ia. O que ele falava segundo o que ele ouviu do Pai. As obras que ele fazia, ele viu o Pai fazer e repetia o que o Pai estava fazendo. Então, Jesus é esta casa de Deus nesta terra. Nós somos, em Cristo Jesus, o representante de Deus nesta terra. Nós vamos continuar e vamos concluir isto. O Bill Johnson diz essa frase que é muito interessante. A conversão é um passo inicial na nossa vida, visando sermos a plenitude de Deus, a casa de Deus nesta terra. Tem muita gente que está feliz com a conversão. O cara ia para o inferno, agora não vai mais. Ele está super feliz com isso. Mas isto é apenas o primeiro estágio da vida. O projeto eterno de Deus é que você seja esta casa de Deus. Você seja esta habitação de Deus. E onde você for, você carrega a presença de Deus. Assim como nós vimos na história de José, nos nossos podcasts de Bênção da Manhã aí, né? Você tem me acompanhado. Você tem visto onde José estava, Deus se manifestava. A palavra de Deus diz que ele prosperava em tudo, porque Deus era com ele. Meu amigo, isto era na velha aliança. Isso que me deixa assim, maravilhado. Se na velha aliança, que o Espírito Santo era dado em medidas e especificamente para algumas pessoas, imagine na nova aliança, a vantagem que nós temos, todos nós vamos ver isso mais para frente, mas já vou adiantar para você, todos nós hoje somos templo do Espírito Santo. Onde você for, a presença de Deus vai. Você chega, eu já falei isso para vocês aqui, se você chegar num lugar de muitas trevas, a luz vai chegar com você lá. Não tem essa, o lugar é fechado, o ambiente é ruim, o meu emprego só tem satanista, só tem não sei o quê. Meu amigo, a hora que você chegar ali, a luz chega junto com você. Porque Filipenses 2, 14 e 15 diz assim, que nós devemos remover toda a murmuração e toda a contenda, para que nós possamos resplandecer como luzeiros neste mundo. Você é a habitação de Deus. Então se você chega na sua família, nós vimos isso na nossa família, na nossa casa. A gente quando ia para, é uma história que a Anice já falou aqui outras vezes, mas alguns não sabem. Mas quando a família da Anice não tinha ainda uma experiência com Deus, cada almoço domingo lá era um terror. Hamilton, era um negócio maluco. Chegava lá no almoço, queria almoçar em paz, o som no alto volume, né, Cláudio? E o pagode, não era pragode, o pagode comendo solto. E eu falava para ela assim, vai lá e abaixa o volume pelo menos. Ela falou assim, ixi, vão brigar comigo. Mas nós somos, devagarzinho nós somos. A luz, nós somos levando a luz. Nós somos levando a luz. Com o passar do tempo, hoje quando a gente fala na casa delas, elas dão risada. Elas nem percebiam. Porque as pessoas se acostumam a um modus operandi que nem percebe. Então, se você, grave isto, você carrega a presença de Deus. Onde você for, a luz vai com você. Como dizia lá São Francisco, né, dizem que ele compôs um hino muito, muito tremendo, que onde há guerra que eu leve o amor, onde há luta que eu leve a paz, onde há trevas que eu leve a luz. É assim que Deus preparou para você. Você carrega a presença de Deus em você. Fale para o seu irmão do seu lado, ele não está acreditando muito ainda. Vai lá, até o final você vai me ajudar a pregar para ele. Você carrega a presença de Deus. A conversão é só um passo inicial.
Olha o que o apóstolo Paulo diz lá, ó, inspirado pelo Espírito Santo. Vamos ler juntos aí? Eu quero a sua participação. Vai lá, vamos lá. Fique em pé comigo, vai. Fique em pé comigo. Quero mexer com você. Mexer com você. Você vai declamar a palavra aqui, vai assim como está aquecendo meu coração, vai aquecer o teu também. Vamos lá declarar o que Paulo dizia? Vocês não sabem. Vocês não sabem. Paulo está dizendo assim, vocês não sabem. Como assim? Como é que é, Bel, que ele falava lá? Olha lá. Vocês não sabem, eu tentei dar a entonação dela aqui, né? Que são o que mesmo? Santuário de Deus. Santuário. Quando você vai para a Dutra assim, tem o santuário da Cidinha, não tem? Da Aparecida. O que significa aquilo? Que ali é o lugar onde ela reside. Mas eu e você somos um santuário ambulante. Porque Deus não habita... Ó, Deus está aqui, nesse ambiente? Está. A gente vai sair para aquelas portas ali, 9h30, 15 para as 10, Deus vai para onde? Para onde você for. Se você for para a padaria Grão Ipiranga, Ele vai junto. Você vai tomar uma sopinha lá depois? Nós vamos lá depois. Ele vai junto. E Ele vai querendo tocar as pessoas, querendo abençoar o garçom. Depois do imersão, nós saímos aqui, fomos num restaurante, né, Tarek? O Renato, o garçom, atendeu nós lá, abençoamos o cara. Marcão, só falamos assim, cara, você é uma bênção, muito obrigado, só tratamos o cara bem. Você precisa ver o que o cara fez conosco no restaurante. Veio lá um temaki lá que estava... Não, pera um pouquinho, vou trocar isso aí. Daqui a pouco ele veio, ó, isso aqui é um brinde da casa, deu 2 temaki. Meu, vou voltar lá no Renato. Porque nós saímos daqui e fomos abençoar ele lá. Aí na hora de pagar a conta, falei, vamos subir essa caixinha. Já tinha os 10% dele, vamos arredondar lá para cima. Ó, Renato. Ixi, aí o cara, ao que a gente chegar lá agora, vai ter tapete vermelho. Então vamos lá. É assim que você tem que fazer, tá? Vocês não sabem? Vamos lá. Com entonação da Isabel. Vamos lá. 1, 2 e... Vocês não sabem que são santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Como assim vocês não sabem? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor. Pode sentar. Você é sagrado. Você é consagrado. Luta contra o pecado e é vencido pelo pecado aqueles que não sabem que são o santuário de Deus. Vou repetir. Lutam contra o pecado, são vencidos pelo pecado aqueles que não tiveram a revelação de que são santuário de Deus. A presença de Deus está em você. Por isso que Paulo diz assim, olha, o pecado não terá domínio sobre vocês. Pecado na vida daqueles que são casa de Deus, santuário de Deus, é um acidente assim que acontece de vez em nunca, ou de vez em quando, para ser mais vulnerável. Olha lá o que também Paulo diz, 2,19 de Efésios. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas vocês são concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, na qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se santuário, santo no Senhor. Leia aí a parte destacada, por favor, lá. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Eu e você somos morada de Deus. Nós somos pedras vivas da edificação da casa de Deus. Pedro escreve lá dizendo a mesma coisa. À medida que se aproximam dele, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele,
vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Cada um de nós aqui é uma pedra viva. Quando nos unimos aqui, por isso que fica esse clima. Porque eu e você construímos esta habitação juntos aqui. Por isso que o Salmo diz lá, no meio dos louvores Deus habita. Quando a igreja, a célula se reúne, o GCM se reúne para adorar a Deus, Jesus diz assim, eu estarei no meio de vós. Onde houver 2 ou 3, não precisa ter muitos não. Então, a habitação de Deus. Você carrega, eu carrego, e junto com essas pedras vivas a gente torna um ambiente transformador, maravilhoso, e oferecemos sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Se entendermos e formos confiantes em nossa identidade como a casa de Deus, poderemos realizar grandes façanhas. Porque não é sobre você, é sobre Deus. Não é você, não é a sua capacidade, não é o seu talento, não. É o tesouro que está dentro de você. Por isso que Paulo dizia lá em 2 Coríntios capítulo 4, tendo este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Cristo e não de nós. Mas isso você precisa ter uma mente renovada, conhecer a palavra, conhecer a sua identidade, firmar bem ela, e você vai atrair grandes façanhas. Nenhum poder das trevas em qualquer dimensão da criação pode impedir a nossa comunhão com o Pai. Não tem jeito. Onde você for, a presença de Deus está. Pode ser um ambiente mais conturbado que tiver, você para ali, está carregando a presença, começa a comunicar, a atmosfera do seu interior muda, e a partir de você, outros são tocados, são abençoados. Uma mente renovada destrói as obras do diabo, a fim de que a realidade terrena se equipare à realidade celestial. Quando você tem essa mente renovada, você está com essa consciência. Por onde você vai, a presença de Deus vai com você. Aí não tem, como a gente diz no popular, não tem tempo ruim, né? Não tem. A presença de Deus ali, e você vai trazendo a realidade dos céus. Ela aprova a vontade de Deus não apenas em palavras, mas em atos. Onde você vê alguma coisa distorcida em relação ao padrão dos céus, você foi colocado neste mundo para consertar isso, para profetizar, para mudar essa circunstância, não importando o tamanho que ela seja, basta você crer e você acionar os céus, e os céus vão ser movidos pela terra sempre. Há um céu aberto sobre cada um de nós, desde o cristão mais novo até o mais maduro. Está aberto. Ser a casa de Deus significa que temos exatamente, eu vou devagar aqui, ó. Ser a casa de Deus significa que nós temos exatamente a mesma autoridade que Cristo tem à direita do Pai. Porque o Pai Celestial não faz acepção de pessoas. E como Cristo não está nessa terra mais, deixou eu e você. Eu e você somos os governantes aqui. Nós somos os gestores dessa terra. Nós somos aqueles que, por onde formos, a presença de Deus irá e as circunstâncias vão mudar. Fomos designados, revestidos de poder para ser a casa de Deus, a sua personificação na terra. Como um cristão, neste exato momento você tem a liberdade e acesso absoluto aos céus. Quando o Washington fez o ofertório aqui, falando da palavra de Deus, ele começou a mencionar esse negócio. Olha, o Senhor abrirá sobre vós o seu bom tesouro. Ele estava conectando o céu com a terra. Quando ele orava por nós aqui, eu recebi oração. Porque é isso que Deus quer. Então, é assim que você tem que fazer. Ó, tem duas maneiras muito simples, para você manter essa conexão com o Pai. A oração constante e a confissão da palavra. São duas armas poderosíssimas. Muitas vezes nós temos o nosso tempo devocional pela manhã e aí não falamos mais com Deus o dia inteiro. Está errado. Você tem que manter uma mente orante o tempo todo. Por isso que Paulo diz, orando em todo o tempo, por toda a súplica, no Espírito. Tem muitas vezes que eu estou andando pela rua, eu vou orando em línguas. Estou no carro, estou sozinho, vou orando em línguas. Às vezes eu não tenho um motivo específico para orar, quando eu tenho eu vou falando. Eu vou falando como se Deus estivesse ao meu lado.
Quero nem saber se me acham doido. Vou ser mais um no meio de uma multidão de paulistanos, né? Mas por quê? Porque eu quero manter essa conexão com o Pai o tempo todo. Isso é tremendo. Então, está lá entrando para uma reunião que vai ser pesada, difícil, né? Decisões para tomar lá no seu trabalho. Ore. Não precisa ser, minutinho só, vou lá, me dobrar diante do... Não precisa nada disso. Ora em espírito, você ora em línguas, você vai no banheiro, você vai tomar um café, você vai lá dar uma volta na sua empresa, no seu escritório, no corredor, vai orando. E você vai mantendo essa conexão e a presença de Deus vai sendo ativada em você. Porque ela está em você. Pensa, ela está em você, ela não sai de você. Mas como é que isso... Por que eu não percebo? Porque você não ativa ela. Está dentro de você. Está dentro de você. Antigamente, para você ter acesso à internet, você tinha que plugar um negócio no computador assim, ir lá na sua casa, pegar um fio, um cabo, tem aquela entradinha assim, tá? Você ia lá, abrir uma janelinha lá no Windows, o velho Windows, internet de escada. Aí então, aí até conectar uma luta, mas aí conectava. Aí a página abria assim, né? Os adolescentes nem sabem o que eu estou falando. Nem sabe, nem imagina. Então aí você tem que fazer essa conexão de escada. Hoje, você não precisa se conectar. Você está conectado. Não é assim com a internet? A mesma coisa com Deus. Quando você nasce novo, você não precisa se conectar com Ele. Você está conectado. Você precisa acessar. É outra coisa. Antigamente você fazer uma pesquisa no Google, você tinha que achar um computador que era fixo, né? Como é que chama aquele? PC, né? Nem lembro mais o nome daquilo. Um desktop. Você ia lá, aí achava ele, tem um computador aí, ia em lan house, pagava. Hoje não, você está conectado desde quando você enfiou aquele chipzinho no smartphone assim, ó, já está. Agora a questão é, está tudo na sua mão ali. Se você não acessa, você não desfruta de todo o recurso que tem ali. A mesma coisa, você está em Cristo, Deus está em você, e se você não acessar isso o tempo todo, o céu está sobre você e você está vivendo em miséria aqui, em lutas, sem saber o que fazer, mas não é esse que o Pai preparou para você. Você é a habitação dele. Nossa mente, olha ali, ó, nossa mente é como a porta do céu. Olha aqui, esse conceito é poderoso. Isso aqui me abençoou muito hoje. Vou devagar aqui. A sua mente, a minha mente, ela é como a porta. Nos computadores, usando a linguagem, né, Lins, os computadores têm as portas, não é isso? Não chama portas aqui? As portas. Para que servem essas portas? Para acesso. Para você, aqui tem uma porta USB, aqui tem uma outra porta HDMI, aqui tem uma outra porta de energia, tem várias portas. O que faz essas portas? Dão acesso. O que faz aquela porta de entrada ali? Dá acesso a esse prédio. Você sai e você entra. A nossa mente é a guardiã do reino de Deus. Ela é o lugar de acesso, transição e poder. Com isso podemos concluir que as portas do inferno estão colocadas na mente das pessoas. Jesus deixou isso claro na advertência que fez a Pedro. Então, Satanás, as portas do inferno também estão colocadas na mente das pessoas. Veja lá. Mateus 16, vamos conferir esse texto aí que ele é chave nesse conceito de que que a nossa mente é a porta aqui de acesso e transição e poder, manifestação de poder. Veja lá comigo, Mateus 16, 21 a 23. Eu não sei se eu transcrevi esse texto.
Transcrevi. Opa, olha lá. Jesus virou-se e disse a Pedro. Mas tem que ler o contexto aqui. Senão não vai ficar claro para você. Versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Ele mostrou também que ele precisava ser morto, mas que ele ia ser ressuscitado ao terceiro dia. Estava contando, antecipando para os discípulos o que ia acontecer. Vou ser morto, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. E Pedro, olha aqui, isso aqui é chave, hein? Pedro chamou ele de lado assim, ó, chamou ele à parte. Senhor, vem cá. Estou vendo o que o senhor está falando aí, mas acho que o senhor não está... Alguma coisa está fora dos quadros aí. Como é que é? O senhor vai para Jerusalém. Nós estamos começando agora o nosso negócio aqui, pô. Nós estamos começando agora esse projeto. O senhor vai para Jerusalém, o senhor vai ser preso, o senhor vai ser morto. Que história é essa? Não pode. Olha aí. Começou a reprová-lo. Pedro enquadrou Jesus aqui. Não, está errado. O senhor entendeu alguma coisa errada do pai aí. A sintonia não está bem, não. Aí ele suavizou a palavra. Olha, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Pedro disse para ele assim, ó, eu não vou permitir esse negócio. Não vai acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro. Agora no slide lá junto comigo, olha lá. Jesus virou-se e disse a Pedro. O que ele disse a Pedro? Vamos ler juntos lá? Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa, não cogita nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Veja aqui. Ele não xingou Pedro de Satanás. Ele identificou que aquela influência não era do Espírito Santo de Deus. Então ele disse àquele espírito que influenciou Pedro nesse raciocínio. Presta atenção, se você não pegar isso aqui, você não pega o tema de hoje. Pay attention aqui, ó. Neste momento, Jesus coloca o foco neste negócio de a nossa mente ser a porta do céu, acesso ao céu ou acesso ao inferno, acesso às coisas de Deus ou acesso às coisas de Satanás, ouvir a Deus ou ouvir o diabo, ser influenciado por um ou por outro. Então ele identifica e diz, arreda de mim Satanás. Ele falou para aquele espírito que agiu através de Pedro naquele momento, com um conselho humano. Humano. Aqui tem uma chave, hein? Aí ele fala para Pedro assim, aí ele vira para Pedro assim, você não pensa, você não cogita nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Cogitar é concordar, é você dirigir a mente para algo. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, ó, você está concordando com vozes, influências malignas na sua mente. Você não está alinhado com o projeto de Deus, com a palavra de Deus. Deixa eu dar um outro exemplo para você. A nossa mente precisa ser tão transformada, tão renovada. Olha que exemplo. Se teu marido, você esposa, teu marido normalmente chega em casa todo dia 7, 7h15, 7h30. Deu 8h30 ele não chega, você pensa o quê? Coisas boas ou coisas ruins? Você fala assim, ele deve ter parado em algum lugar para comer um lanche, deve ter conversando com os amigos, deve ser se distraído, deve ter encontrado algum irmão, está tomando um café, você pensa assim? Por quê? Presta atenção, nós vamos entrar fundo lá na frente.
O Felipe vai dar uma aula de neurônios e neuroplasticidade uma hora para nós aqui. Ele está me deixando doido com esse assunto já. Mas o nosso cérebro, ele vai se moldando. É louco isso. Não dá para eu falar disso ainda, porque eu tenho que embasar biblicamente. Lá na frente eu vou falar das coisas mais sensíveis nesse ponto. E o Felipe vai me ajudar num dia aqui falando sobre isso. Ele está se preparando para isso. Mas o nosso cérebro, ele é moldável. A nossa mente é como uma gelatina. Você cria canais por onde os pensamentos passam. Então é um negócio maluco. Então por isso que você tem que prestar atenção, porque tem muitas vezes que você está cogitando, você está concordando, você está dirigindo ou permitindo que a sua mente seja dirigida para algo maligno. Não é um pensamento de Deus. Quando começa a vir um pensamento, você, nesse caso, você está esperando o seu marido, de desconfiança, de temor, e começa a pensar bobagem, com quem que ele está, o que está fazendo, fica ligando, será que ele morreu, será que está alguém que vai trair, vai me abandonar? Não é você que está pensando. Pense nisso. Não é você. É Satanás. É o arreda lá. É Satanás que está influenciando o seu modo de pensar. E você acha que é você que está pensando. Você acha até que é você que está tendo um discernimento. Como é que eu sei, Osmar, se é a voz de Deus ou do diabo? É simples. João 10:10. O inimigo vem, se não há, matar, roubar e destruir. Tudo que vem da serpente, tudo que vem de Satanás, mata, rouba e destrói. Simples. Uma mente renovada, como eu já preguei aqui, vive em esperança. Ele vive em expectativa de que coisa boa vai acontecer na vida dele. Porque ele pensa assim, espera aí, a palavra de Deus diz que os pensamentos que o meu pai tem a meu respeito são pensamentos de paz e nunca de mal. Para me dar o fim que eu vou esperar, o fim que eu espero, por que eu estou preocupado? Então, é a oração e a confissão que vai produzindo tudo isso em nós. Pode ler junto, por favor, essa frase? Forte, né? O diabo recebe poder pela concordância humana. Você pode repetir? Como é que você dá poder para o diabo? Quando você concorda com ele. Ele sugestiona algo na sua mente e você vai, se joga naquilo. Perigo, zona de perigo. Olha aí, ó. A humanidade sem Cristo no centro é satânica por natureza. Forte. A humanidade sem Cristo no centro é satânica por natureza. Não, Osmar, não pode ser. Está lá escrito. Efésios 2, de 1 a 3. Que diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós vivíamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Ele vos deu vida, juntamente com Cristo, quando nós estávamos mortos nos delitos e pecados. Então, o homem sem Cristo no centro, ele não precisa nem do diabo para fazer confusão. Por isso que o diabo tem hora que ele fala assim, eu? Você está colocando a culpa em mim de novo? O homem é mau. Salmo 51, 5. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 58, 3 e 4. Alienam-se os ímpios desde que nascem. Nasce e cresce proferindo mentiras. E tem veneno semelhante ao veneno da serpente. É uma natureza má e perversa. Não tem jeito. Por isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios 10, 4 e 5, olha lá. Porque as armas, sim, nós não podemos nos comportar. Você com essas revelações todas, você não se pode comportar, eu sou humano, é a minha humanidade. Fica se escondendo atrás disso, não. Para.
Ah, mas eu não sou mais humano? É humano. Por fora vai ser humano, mas por dentro, meu amigo, tem uma ogiva nuclear dentro de você aí. Tem um negócio poderoso, uma pessoa poderosa. Olha lá, Paulo escreve lá o 2 Coríntios 10, 4 e 5, né? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Como isto? Anulando sofismas. O que é sofisma? É um engano. Sofisma é um mito. Sofisma é um engano, é uma mentira que você acredita. Sempre quando você acreditar na mentira, aquilo vai gerar medo para você. A mentira traz consigo o medo. A verdade traz consigo a paz. Então Paulo falou assim, olha, as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais. Vocês não são meros humanos, mas são poderosos em Deus para a destruição de fortalezas, anulando os sofismos. Aqui não é uma pregação só esse versículo, né? E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E então, estas armas da sua milícia, essa mente renovada, o que ela faz? Ela leva todo cativo, todo pensamento à obediência de Cristo. Então lembra, nós estamos falando aqui sobre a mente ser essa porta de acesso. Então é você que tem que determinar isto. Você tem, o homem natural não tem poder para isso, mas você que é espiritual, você tem sim. Você tem que fazer escolha. Fala, não. Esse pensamento aqui eu rejeito. Eu rejeito em nome de Jesus. Começa a vir preocupação, ansiedade, medo do amanhã, medo de ser demitido, medo de sofrer um acidente, medo do seu filho que está na escola ser morto, medo. O medo e mentira. Começa a declarar a palavra de Deus, a verdade, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Nós somos a porta do céu, nosso objetivo é concordar com o céu o tempo todo. Meu objetivo, diga comigo, meu objetivo é concordar com o céu o tempo inteiro. Deixar a nossa mente ser a porta do céu, onde os anjos sobem e descem livremente para cumprir missões ordenadas por Deus. Isso não quer dizer que ele flua literalmente de nossa mente. Não. Eles simplesmente são liberados pela sua mente. Lembra da conexão que eu expliquei para você? Está tudo dentro do seu... Você está conectado aí, mas precisa ser liberado. Você precisa acessar. Está tudo dentro de você. Não é uma coisa que acontece. Você tem que ir renovando a sua mente para começar a pensar conforme Deus pensa, a ver conforme Ele vê. A autoridade delegada por Jesus, olha lá, ali está trabalhando esse tema aqui com as mulheres intercessoras, né? O que ligares na terra terá sido ligado no céu. Essa autoridade que Ele te deu. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. E o que desligar na terra será sido ligado nos céus. Devemos ser o povo que é a porta para o livre fluir das realidades celestiais neste planeta. Você tem que se unir em oração o tempo todo, com o seu cônjuge, com os seus filhos, com o seu amigo, com o seu parceiro de oração, com o seu discipulador, com o seu mentor, com o seu pastor, com o seu líder, o tempo todo. E fala, vamos ligar uma oração aqui, ó. Descobre a vontade de Deus e profetiza sobre aquela situação. Senhor, eu ligo isto aqui. Vinha para cá agora, quando a gente desce o viaduto ali, já virou uma rotina para mim. Ao que eu desço o Pacheco Chave vim para cá, eu vejo o Ipiranga aqui, eu começo a profetizar, Senhor, este bairro pertence a Ti. Nós ligamos. Aí a Alice começou do lado. Ela está com o negócio de ligar e desligar, né? Eu ligo, Senhor, eu ligo. Nós vamos orando até aqui. A gente vê todos os prédios aqui, né? Eu começo a profetizar, abençoar todas as famílias aqui, Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo, que haverá prosperidade nesses comércios aqui, Senhor. Não haverá violência, não haverá drogas, não haverá prostituição, haverá saúde, haverá paz. Estou ligando. E quando eu venho junto, quando não vem junto, o Tarek vem comigo, né, Tarek? Às 5 horas da manhã, quando nós vamos de onde, faz a mesma coisa. Conclusão, vamos entrar em concordância com o Pai para a liberação de milagres. Vamos ficar em pé e fazer essa confissão aí? Olha lá. 1, 2 e 3, vamos lá? Bem forte, hein? Vamos. É só você concordar.
Ah, mas o que eu tenho que fazer? Só concorda com o pai e discorda do capeta. Muitos anos atrás, aquele texto lá de 1 Pedro 4, 7, né? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe o que é resistir? O verbo significa contradizer. Se a voz sugestionar na sua mente, vai dar errado. E aquilo trouxer constrangimento para você, e você identificar com uma voz do inferno, você resista. Como resistir? Você contradiga. Vai dar certo. Vai morrer. Essa enfermidade é para a morte. Mata, rouba e destrói. Vem a serpente. Você declara, em nome de Jesus, vai viver. Vai viver. Eu não aceito isto. Eu não aceito isto. Então, resistir a Satanás é contradizer. Eu e você fomos chamados para viver em concordância com o Pai. E nessa concordância nós vamos liberar milagres de poder sem precedentes, cumprindo o nosso destino de ser a casa de Deus. Seu destino é ser a casa de Deus. Feche seus olhos um minutinho só.